E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para mais um giro de notícias para tentar abordar aqui os principais assuntos que movimentaram o dia a dia do Cruzeiro durante esse período de carnaval. Espero que todos estejam bem, saudáveis, recuperados e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Lembrando que esse vídeo também é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Vou começar com uma especulação dessa quarta-feira a respeito do zagueiro Marlon, jogador de 27 anos que pertence ao Corinthians, foi pedido por Adilson Batista e pode chegar à Toca da Raposa por empréstimo até o final do ano. É bem possível que dê negócio porque o Marlon não está sendo aproveitado no clube paulista. Eu me lembro dele jogar muito bem pela Ponte Preta em 2017. Tanto que ele foi um dos poucos jogadores que se salvaram, né, naquele time da Macaca que acabou rebaixado. Foi depois jogar no Corinthians, nunca recebeu sequência. Na última temporada ele jogou em 13 partidas. Não acho que seja um jogador ruim. É até uma contratação interessante quando a gente observa que no nosso elenco o único zagueiro mais experiente é o Léo, que não tá jogando bem. Os outros, né, Kaká, Arthur, Edu e Paulo, estão aí no máximo com 20 anos de idade. Então talvez mais um elemento experiente seja interessante. Considero que sim, pode ser útil, e essa especulação me parece um indício de que não vai ter reviravolta no caso do Dedé. Muita gente pergunta sobre isso. Não há uma tendência de que o ex-mito volte a jogar com a camisa do Cruzeiro, tá? Ele segue lá no Rio de Janeiro, fazendo os treinamentos dele, não tem nenhuma novidade sobre isso. Ele não aceitou readequação salarial e nesse momento a tendência é realmente que o Dedé não jogue mais com a camisa do Cruzeiro. E pode ser que o Marlon ocupe essa lacuna aí de um zagueiro um pouco mais experiente. O Ocimar Bolicenho participou do Bem Amigos na segunda-feira à noite, né? E acho que todo cruzeirense que viu, ou pelo menos acompanhou vídeos da participação dele, ficou um pouco mais preocupado sobre a montagem do nosso elenco para esse ano. O Bolimar ressaltou a importância de se montar um time de Série B para jogar a Série B, porque a competição tem características diferentes, é um torneio menos técnico, mais físico, gramados ruins e tudo mais. Eu até entendo o que ele quis dizer nesse sentido, porque realmente a Série B ela é menos técnica e mais aguerrida do que a primeira divisão do Campeonato Nacional. Mas quando a gente olha para os grandes times de futebol, seja aqui do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, os bons times são aqueles que conseguem aliar parte técnica e parte física. Não existe time bom que não seja competitivo, e eu falo competitivo na questão de lutar pela bola, de correr mais que o outro. Não existe essa de, meu time é bom, só com a bola no pé, só no toque, na hora de defender não existe. Esse time não é bom. O melhor time do mundo na atualidade, o Liverpool, é um bom exemplo disso. Não basta você ter só força, você tem que ter também muita qualidade técnica. E só conseguindo aliar esses conceitos que é possível você aplicar, por exemplo, a tal da intensidade, né, que é uma palavra dos sonhos de todo treinador na atualidade. Aí o Paulo Vinícius Coelho pergunta se o problema não seria jogar a Série B com um time de Série A se esse time de Série A fosse ruim. E cita o exemplo, né, se o Flamengo jogasse a Série B, ele ganharia. Aí o possante Ocimar vai lá e dá uma de Bolimar, né, e fala que tem suas dúvidas. Aí eu acho que já entra naqueles comentários folclóricos inacreditáveis, sabe? Que não tem nem muito o que discutir, é só loucura mesmo. Eu acho que foi inclusive um exercício válido pro PVC lembrar do hospício que ele trabalhava, né? Que os caras da Fox Sports que gostam desse tipo de declaração. De relevante, o Ocimar falou a respeito da folha salarial do Cruzeiro, que atualmente está no valor de R$2.200.000. Eu até tenho dúvida com relação a esse valor, por quê? Quando o Carlos Ferreira, né, que é o membro lá do núcleo gestor, falou sobre isso no início do mês, ele falou que a folha salarial do Cruzeiro estava um pouco abaixo de 3 milhões. Ele não falou que a folha estava em 2 milhões. E a informação dele foi passada antes da contratação do Marcelo Moreno. Então vamos usar a cabeça. Se o Marcelo Moreno foi contratado para ganhar R$200.000, significa que a folha anteriormente era 2 milhões. Se a folha era 2 milhões, o Carlos ia falar que a folha era pouco abaixo de 3 ou falaria que é 2? Por isso eu não consigo acreditar muito nessa informação do Ocimar e acho que o número é um pouco maior. Acho que a folha do Cruzeiro ela já está beirando aí os 3 milhões de reais. Não imagino que tenhamos grandes contratações, mas certamente alguns jogadores vão chegar. Alguns jogadores podem deixar o clube também. Eu só espero que o Cruzeiro tenha calma na hora de contratar e não saia trazendo qualquer um por pressão da torcida. Que a gente não fique desesperado e traga outros Robertsons e espere oportunidades de mercado como foi o Marcelo Moreno. E falando no
boliviano, o nome dele ainda não consta no bid, né? Ele não tem condições de jogo, porque a CBF está em recesso até hoje, quarta-feira. O Cruzeiro já pagou as taxas, então certamente amanhã, na quinta, ele estará regularizado e pode fazer a sua estreia no jogo contra o Uberlândia no domingo. Inclusive, os ingressos para esse jogo já estão à venda, tá? Valores a partir de R$30. Tomara que a gente tenha um bom público, né? Porque até agora o público do Cruzeiro no Campeonato Mineiro está sendo bem fraco. Tomara que dessa vez a gente tenha um volume maior de torcedores. E esse fato, né, da estreia do Marcelo Moreno é um convite mais do que interessante para a torcida comparecer em peso. Não foi muito falado sobre isso, né? Mas eu vi até o Samuel Venâncio da Itatiaia falando que o Marcelo Moreno ele treinou nos 2 dias de folga do Cruzeiro, porque o Cruzeiro trabalhou no sábado, teve folga domingo e segunda, né, de carnaval, voltou a trabalhar na terça, e o Marcelo Moreno pediu para fazer os treinamentos durante os dias de folga para acelerar seu condicionamento físico e estar em boas condições de jogo. Então eu achei legal da parte dele, né, um jogador que certamente está doido para jogar, porque nas últimas 2 temporadas fez poucos jogos, e tomara que já estreie fazendo gol, que o Cruzeiro consiga uma grande partida no domingo e uma vitória, né, que é muito importante depois de 4 jogos sem vencer. O advogado Ildeu da Cunha Pereira Sobrinho, que era conselheiro do clube e já foi superintendente jurídico do Cruzeiro, morreu na madrugada dessa terça-feira após sofrer um infarto. Esse sujeito ele era investigado aí por desvio de verbas do departamento jurídico do Cruzeiro, e para quem não lembra, é ele, né, que foi gravado naquele áudio tentando convencer o Pedro Lourenço a processar o Cruzeiro, cobrando uma dívida que o clube tinha com o Pedrinho. E o interessante é que na época ele era advogado do Cruzeiro. Tá dada a notícia, eu vou me abster de fazer qualquer comentário sobre isso, porque qualquer coisa que eu falar agora, pelo menos tudo que eu tenho vontade de dizer, soaria extremamente desrespeitoso ao morto ou a familiares dele. Então tá dada a notícia e vamos seguir em frente. Falar um pouquinho de eleições, né? O Sérgio Santos Rodrigues, que foi o candidato derrotado aí no pleito de 2017, ele foi confirmado também como candidato a presidente do Cruzeiro na eleição que vai se realizar em maio. Com isso a gente já tem 2 candidaturas confirmadas, essa do Sérgio e a do Emílio Brandi, que tinha sido confirmada anteriormente, ele que é o candidato do núcleo gestor. O que causou estranheza de muita gente é que o Pedro Lourenço, né, o dono dos supermercados BH e que fez parte do núcleo gestor, tá apoiando o Sérgio Santos Rodrigues nessa eleição. E aí muita gente se questiona, então quer dizer que se não ganhar o candidato do Pedrinho, ele vai parar de ajudar o Cruzeiro, como ajudou muito nesse início de ano? Acho que a gente não tem motivo para pensar nisso. O Pedro Lourenço, se quisesse ser presidente do Cruzeiro, seria. Se ele quisesse ser candidato agora, eu tenho certeza que ele ganharia de qualquer outro candidato. E pelo que o Pedro falou, ele tinha se comprometido com o Sérgio, que caso ele fosse candidato, o Pedro iria o apoiar. Então nesse momento é isso, temos 2 candidatos confirmados. Até o momento, algum deles está aliado com o pessoal da família União, que quase acabou com o Cruzeiro? Pelas informações que a gente tem, não. E tem um detalhe, né? Oposição política não é sinônimo de inimizade, tá? Tanto o Emílio Brandi quanto o Pedro Lourenço, esses camaradas se entendem. Esses caras têm relação próxima de anos, são grandes empresários, são ricos pra burro. Então, assim, não é porque eles são opositores numa campanha que eles serão inimigos. E que, por exemplo, se um ganha, o outro vai estar fora do governo. Não funciona assim. Aí você me pergunta, Emerson, mas se os 2 candidatos são honestos e tal, são caras que querem o bem do Cruzeiro, será que botar os 2 para concorrer não aumenta as chances de vitória da família União? Porque aí você estaria dividindo, né, votos e poderia ter uma terceira chapa com mais força. Matematicamente, sim, é sempre um risco. Até esse momento, o pessoal da família União não está apoiando ninguém e nem lançou candidatura própria. Acho que todos nós temos muito medo, né, desse pessoal da família União voltar a mandar no Cruzeiro, o grupo de Itair, de Wagner Pires e tudo mais, porque da primeira vez eles quase acabaram com o clube. Acho que se eles tentarem de novo, dessa vez eles conseguem. Mas e você, Emerson? Se tivesse poder de voto, votaria em quem? Eu não tenho poder de voto. Nós, torcedores, não temos, sócios torcedores não têm, apenas um pequeno grupinho tem poder de voto. E eu acho que qualquer um dos candidatos que vencer, ele precisa olhar para isso, para mudar o estatuto e para tornar o Cruzeiro democrático. Então, da mesma forma que eu não me posicionei sobre Wagner Pires, sobre Sérgio Santos Rodrigues, não vou me posicionar agora também. Eu acho que cada um tem que tirar suas próprias conclusões. Não gosto de me envolver nesse tipo de questão. A única coisa que eu afirmo é que qualquer um que tenha apoio da família União, eu estou terminantemente contra. E só para ressaltar, né, essa eleição do mês de maio vai ser para um mandato tampão somente até o final do ano, tá?
está previsto aí no final de 2019 uma nova eleição, essa sim para escolher o presidente do Cruzeiro pelo triênio, né, 2021, 2022 e 2023. E para fechar, falar um pouquinho desse novo acordo que está sendo costurado entre Cruzeiro e Minas Arena, que estão negociando aí um novo contrato para que o Cruzeiro mande todos os seus jogos no Gigante da Pampulha. Para quem não lembra, aquele vínculo que o Cruzeiro tinha com a Minas Arena, ele foi rompido no ano passado, porque o Cruzeiro tinha um valor muito grande de dívidas com a empresa, valores que passavam de 26 milhões de reais, inclusive, né, em valores atualizados com juros, multa, correção e tudo mais, esse valor já passa de 40 milhões. O novo acordo que está sendo costurado entre as partes, ele vai incluir um bom desconto nesse valor, tá? Segundo informações da Rádio Itatiaia, esse valor que passa de 40 milhões, o Cruzeiro teria que pagar algo aí na faixa de 20 milhões de reais, sendo que 10 milhões já estão depositados em juízo, né, por causa da ação que a Minas Arena moveu contra o Cruzeiro. Então, basicamente, o Cruzeiro teria que pagar cerca de 10 milhões de reais e esse valor seria parcelado com um período de carência, tá? O Cruzeiro não começaria a pagar agora o valor da dívida, teria um prazo então de 12 a 24 meses para pagar esses atrasados para a concessionária, enquanto isso seria confeccionado um novo acordo, provavelmente por longo prazo, né? Tipo aquele acordo inicial que era de 25 anos. O que falta para as partes concordarem, bater o martelo, é com relação às despesas de jogo. Pelo contrato antigo, a cada partida que o Cruzeiro tinha no estádio, o clube pagava 70% das despesas e a Minas Arena arcava com 30%. Nesse momento, a concessionária quer pagar um percentual menor que esse e o Cruzeiro quer manter como está. E eu até acho que o Cruzeiro está certo nessa questão, porque a Minas Arena também comercializa seus produtos, né? Questão de estacionamento, de camarote, os bares e tudo mais. Tudo isso a Minas Arena está lucrando em cima de um produto que é do Cruzeiro. Aí a gente tem que aguardar, certamente haverá uma nova reunião para ver se chegam a um acordo definitivo, e eu acho muito positivo que o Cruzeiro continue jogando no Mineirão, que reforce aí os laços com a Minas Arena, que querendo ou não, é um parceiro que o Cruzeiro precisa muito nesse momento. E a Minas Arena também precisa muito do Cruzeiro, até porque daqui a pouco o Atlético não vai jogar mais lá, porque vai ter seu estádio próprio, né? E tem até um papo de naming rights, né, de vender o nome do estádio que o Cruzeiro e a Minas Arena estariam estudando. Segundo o Cruzeiro, tem 3 empresas interessadas nisso, mas eu sinceramente eu não acredito muito nisso, tá? Eu acho que é lero-lero pra caramba. Eu não consigo acreditar que uma empresa depositaria dezenas ou centenas de milhões de reais para estampar sua marca e tentar renomear um estádio, sendo que o estádio já tem o seu nome. Eu acho muito complicado que isso funcione, mas torço, né? Se tiver uma empresa aí a fim de pagar, que venha mais dinheiro pro Cruzeiro, que venham novas parcerias, porque a gente precisa muito. Bom, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!